Oi, gente, muito boa tarde, sexta-feira, 17 horas. Nós vamos começar a nossa live aqui para conversarmos um pouco sobre a semana. Hoje eu quero antecipar para aqueles que continuem entrando aí, eu vou aguardar a entrada de alguns. O Ricardo de Leopoldina já está entrando, o Hilton Gouveia, nosso amigo, gente boa. O pessoal começa a entrar aqui. Eu quero só dizer para vocês já anunciarem, o Hilton de Cataguases, eu sei disso, que vocês já anunciarem aos seus amigos aí, aqueles que estão, que agora na live, a partir de 17h30, que eu pedi para ele entrar às 17h30, nós vamos estar recebendo o presidente, a gente só conseguiu a confirmação hoje, o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, do IBRAD, o senhor Henrique Neves Silva. Ele é ex-ministro do TSE, juiz da Justiça Eleitoral, da Corte Superior, então ele tem a informação precisa dar sobre tudo que nós estamos passando dessa PEC, da questão, muita gente já achando que por ter votado no Senado, a gente vai ter resolvido a questão do adiamento das eleições para novembro. Isso não está garantido, isso não está confirmado, mas esse é um assunto que eu vou deixar para a gente tratar com o senhor Henrique. Então eu espero que as pessoas possam já contactar aqueles dos municípios aqui que entram, amigos, vários. Estou vendo aqui gente de Cataguases, Chácara, já acabou de entrar ali atrás o pessoal de Pirapora, o Danilo de Sacramento. Então muita gente de outros municípios que tem interesse, Douglas aqui, nosso amigo de Tombos, a Kátia lá de Juiz de Fora, que tem interesse com o processo eleitoral, que sabe que o processo eleitoral vai estar nos envolvendo aqui, e a gente vai esperando a entrada das pessoas para poder carregando e falar sobre esse assunto, que é um assunto que tem palpitado todos, tem preocupado sobre o que são prazos que nós temos que executar a partir já da próxima segunda-feira, né, em função dessa questão. Então, eu vou entrar com a nossa pauta, enquanto as pessoas acabam entrando, eu vou falando aqui sobre a pauta da semana, o que fomos. Tem um pedido aqui já nosso, que é o assunto que nós tocamos na semana passada, mas ele está sempre recente. Por quê? Porque o nosso presidente ainda não sancionou a lei de auxílio à cultura, chamada Lei Aldir Blanc, que foi a lei que deu o incentivo de 3 bi para o setor de cultura e eventos. Nesse momento que nós estamos com tudo paralisado, Juiz de Fora sempre faz o Festival Primeiro Plano, que é o Festival de Cinema, e o Alex teve a iniciativa de fazer algo inovador, de colocar isso. Quero esperar, eu pedir para o Alex para que possa entrar, depois eu passo a pauta, que a pauta vai interagir um pouco com a questão dos nossos amigos convidados do TSE para a nossa live de hoje. Então, Jamil está entrando aqui, nosso amigo de Juiz de Fora também. Nós vamos falar sobre a questão do marco do saneamento, que foi votado no Senado, das mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, que foi votado na Câmara 2 semanas inteiras, para que a gente possa fazê-los. O Tiago, grande amigo, para onde você anda, saudades de você realmente. Temos que nos encontrar assim que for possível, quando passar essa pandemia, para conversar sobre o país e sobre as coisas. Um abraço a vocês todos aí, saudade de muita gente que está entrando aqui na live para compartilhar com a gente. Denilson de Brumadinho, interessado nessa pauta. Então a gente vai falar sobre a questão do marco de saneamento, das mudanças do CTB, da indicação do novo ministro, da Cotelli, o Decotelli, o caso Queiroz, a questão do auxílio emergencial, mas eu queria começar por a questão da cultura. O que aconteceu na cultura? Nós votamos uma lei chamada Auxílio Cultural, assim como foi o auxílio emergencial. Nesse período da pandemia, todas as atividades culturais de apresentação, de shows, nós estamos vendo lives todos os dias aí na TV, porque não tem ninguém fazendo nada, não tem evento podendo acontecer, cinema, atividade cultural, teatral e muita coisa. Juiz de Fora a gente tem o festival, o Primeiro Plano, que é o Festival de Cinema de Juiz de Fora, sempre organizado pelo Alex, pessoal, e na semana passada a gente comunicou isso aqui. É triste informar a todos que, infelizmente, a gente só tem aqui os 3 bi que nós liberamos para a cultura. Hoje é sexta-feira e até agora a gente não teve a confirmação da sanção pelo presidente desse incentivo para um setor que está praticamente parando em função disso tudo. Então a gente aguarda a sanção para que a gente possa ter a liberação desses recursos
para poder melhorar a atividade cultural nesse período de pandemia, principalmente no mês que a gente está entrando, no mês de junho e julho, que são o mês das festas juninas e julinas, muitos tradicionais do Nordeste brasileiro, ou no Norte de Minas, ou em toda Minas Gerais, né? Aqui, por exemplo, nós temos todos os nossas exposições agropecuárias, nossas festas de peão acontecendo de maio para agora, e a gente está com tudo inviabilizado de ser feito em função da pandemia, e isso tem represado uma cultura muito forte da nossa popular brasileira, principalmente as festas, que tivemos aí já Santo Antônio, São João, vão ter São Pedro, não estão conseguindo fazer as nossas festas juninas e julinas. Isso é muito triste, é uma constatação, e a gente vai aqui, o Renan de Santos Dumont está entrando também, o pessoal está todo entrando, compartilhando aí. Eu quero dizer que a gente vai tentar, o Júbia, grande amigo, um abraço, a gente vai tentar fazer com que o presidente possa sancionar mais rapidamente esse auxílio para a gente poder ver o que pode ser feito de atividades que a gente tenta estimular todos nós em isolamento num período complicado que estamos. O prefeito de Belo Horizonte anuncia que nós vamos retroceder, que segunda-feira só vão funcionar as atividades essenciais, vai voltar a fechar a shopping popular, as atividades não essenciais vão estar fechadas. Também comunicação de Juiz de Fora, que a gente pode ter um eventual isolamento maior, porque infelizmente nessa sazonalidade da pandemia e do pico do vírus em determinados estados, infelizmente parece estar chegando a vez de Minas, a gente tem que estar atento a isso. Os números nossos são muito preocupantes. Quero daqui mandar um abraço para a Kate, que o pessoal que conhece, trabalha no nosso gabinete, trabalha com a gente, nossa funcionária direta, que está com Covid, teve que ir ao hospital essa noite para poder ver as intercorrências. Graças a Deus está bem, está em casa, está isolada, medicada, mas espero que ela possa ter um pronto restabelecimento aí. Meu pai pegou Covid, está lá na casa da minha irmã, tentando fazer todas as medidas de recuperação para que a gente possa ter aqui. Hoje, acabou de entrar aqui o Marcílio, lá de Pirapora, que eu tinha dito. Marcílio está entrando uma participação para poder entrar aqui também. Eu vou esperar só o Alex entrar aqui, Marcílio, que dentro do prazo que eu comunicar para a gente poder conversar com o Henrique, a gente vai poder passar e abrir para os amigos. O Denilson está me colocando aqui que Brumadinho fecha tudo novamente, 181 casos confirmados, é um número grande para Brumadinho nesse período. O pessoal de Formiga está entrando aqui, o Eduardo, mandando um abraço. Olha, eu vou dizer para vocês, Minas, infelizmente, junto com os estados do Sul, Porto Alegre ontem fechou tudo, são a bola da vez no país, e a gente está vendo no mundo isso acontecer. Eu falei isso lá no primeiro da nossa live. Se vocês imaginarem que a gente estivesse vendo um mapa mundi na nossa frente, começou na China e passou pelo Oriente, foi embora para a Europa foi desanimador, passou para os Estados Unidos, foi pior ainda, agora estamos na América Latina fortemente. E se você imaginar que saiu da China, Oriente e Europa, rodou e passou pela América do Norte, América Latina, América do Sul, casos fortes que não fizeram, Paraguai, Argentina, Uruguai, parabéns pelo isolamento, porque estão com casos muito baixos e número de mortos muito baixos. Brasil já passamos de 55 mil, os números para o Brasil são muito ruins. Dizem que a gente está desorientado na questão do cuidado do durante o pico que estamos passando, e o pré, o pós, o pré, o durante e o pós-pandemia, né, que a gente vai fazer. O Brasil há uma desorientação, porque não há um comando forte, nem no Ministério da Saúde, nem na política nacional, sobre o que fazer isso, e a gente fica preocupado com o que vai acontecer daqui por diante. Juiz de Fora, que o Júbia está falando, caminha para fechar tudo. Tombos está uma vergonha, o distrito com apenas 1.000 habitantes já tem 18 casos. O Adalto de Monte Sião está entrando aqui também. Quero dizer a vocês, os casos em Minas, infelizmente, a mesma coisa que eu falei aqui do mundo, e agora está indo para a África, os números da África são muito ruins também, começa a crescer lá, eles estão subindo a montanha russa ainda, com casos de contaminação e de mortes muito altos. Isso é próprio do país em desenvolvimento ou subdesenvolvido, como é o caso nosso, da emergência. Então a gente está realmente num quadro de estabilização
da primeira onda e tudo isso acontecendo e há realmente essa desorientação. O governo bate cabeça, não sabe o que faz, não sabe como assume aí as mais de 55 mil mortes, contaminações e essa variação muito grande de atenção sobre flexibilização ou não em determinados estados e regiões do país em função dessa nossa sazonalidade, desse pico de vai e volta que a gente tem tido. Então, esse é uma preocupação que nós vamos colocar. Eu quero ver se o Alex já pediu a solicitação aqui. Não, tá só o Marcílio. Eu vou entrar para a pauta, então, enquanto eu aguardo ele solicitar. Gente, a gente teve essa semana a votação do marco do saneamento. Eles falam que é o marco regulatório do saneamento básico. Basicamente, isso foi votado no Senado, já tinha sido votado na Câmara, nós lutamos muito, perdemos, foi para o Senado, não conseguimos alteração e agora vai o presidente sancionar a possibilidade de, no momento desse, em que boa parte da população brasileira não tem rede de esgoto e uma grande parte também não tem sequer água chegando às suas casas, a gente tem a votação do marco regulatório permitindo a privatização de alguns setores de administração de água e esgoto no nosso país. Da mesma forma que aconteceu com as estradas, da mesma forma que aconteceu com alguns outros setores, e nós denunciamos aqui, o marco regulatório de saneamento vem para poder atingir a privatização de empresas de saneamento e de abastecimento de água em lugares bons, vamos dizer, onde é que é o filé. O pessoal quer o sistema de saneamento de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Campinas, de Sorocaba, de Juiz de Fora, de Uberlândia. Todo mundo quer de lugar que é filé. Eu quero saber quem é que vai pegar a administração e o saneamento básico dos municípios que não são, onde que a população é baixa, onde que a renda é baixa. Né? Nestes, nós vamos ter uma dificuldade muito grande. O marco regulatório, infelizmente, não veio para poder trazer essa tranquilidade que a gente tem na questão do abastecimento de água e esgoto, tratamento de esgoto, que deveria ser uma obrigação do Estado, do poder público. A gente trabalhou muito para que isso não fosse votado dessa forma. E engraçado, quando se vota um marco regulatório de algo que não está privatizado, como foi o caso agora do saneamento, eles colocam isso como uma grande causa e votam rapidinho, porque reagruparam o Centrão, pagaram as emendas e as coisas estão andando. As pessoas sabem aí mais ou menos como é que funciona. E quando nós pedimos o marco regulatório da mineração, por exemplo, que já estava privatizado em boa parte, aí não. Aí a gente não consegue votar o marco regulatório, que concerne a questão da segurança de barragem, a questão de proteção, a questão da defesa civil, né? Tudo isso pode acontecer. Então, o marco regulatório, além de ser para o lugar onde é que é o filé, onde é que as pessoas querem apurar para cobrar água e esgoto, mas aí, como o Júlio está falando aqui, morador de zona rural, gente de cidade pequena, em que a arrecadação, o poder aquisitivo das pessoas é baixo, uma empresa não vai ter interesse em tratar água e esgoto, porque ela não pode cobrar água e esgoto caro que a pessoa não paga. Ela não tem condição de pagar. Então aí eles pegam e fazem o marco regulatório para poder todo mundo ir para filé e ficam a questão dos outros sem isso. O Marcinho está avisando aqui que há municípios em Minas que tem mais de 10 anos sem renovação da concessão da Copasa e ela continua. E cobrando água e esgoto, cobrando água e esgoto. Onde não tem, todo mundo cobra a gente que é importante fazer o tratamento de água e esgoto. Então esse marco regulatório foi muito triste a gente ver, mas a gente devia ter feito isso como nós fizemos a proposta quando houve lá a questão por exemplo, das estradas. Quer pegar a 040, quer pegar a Dutra, quer pegar a Ponte Rio-Niterói, pega. Mas pega também uma lá no interior do sertão nordestino, pega uma lá na Transamazônica, um trecho para ser feito, pega o bom, pega o ruim. A empresa pegou aqui a 040, lógico que ela não quer entregar o trecho entre Juiz de Fora e Belo Horizonte. Mas como o movimento diminui de Sete Lagoas até Brasília, de Sete Lagoas a João Pinheiro, a empresa não quer ficar com o trecho todo, ela quer ficar só com uma parte, só a parte do filé. A parte do osso não lhe interessa. É isso que nós vamos continuar apertando no sentido de aprimorar, infelizmente, essa votação desse marco regulatório. Enquanto na Câmara nós votamos um outro projeto não tão interessante para o momento, porque a gente defende sempre que a gente vote matérias que sejam correlatas à necessidade da pandemia, o enfrentamento da pandemia, mas era um projeto que veio do governo, que foi a questão da alteração do Código de Trânsito Brasileiro. Tiveram coisas positivas, a gente concorda, por exemplo, o aumento da pontuação para profissionais da direção, motoristas de ônibus, caminhões, motoristas de táxi. Como é que nós vamos ficar com 20 pontos se o cara com essa quantidade de pardal que tem nos municípios hoje?
todo mundo querendo arrecadar na multa. Então a questão da aprimoração, da elevação de 20 para 40 pontos, do tempo de carteira para esses também, mas nós conseguimos algumas garantias que não estavam na lei anterior. É importante dizer que isso foi modificado na Câmara. A proposta inicial vinha tirar a cadeirinha, que foi uma conquista para a segurança das pessoas. A proposta inicial vinha para que qualquer médico de qualquer área você podia dar o atestado psicotécnico para uma pessoa dirigir. Você imagina um médico que não tem da Associação Médica o parecer para poder fazer para aquilo, um geriatra atestar a questão da pessoa ter aptidão. Um pediatra, um ortopedista, um neurologista. O neurologista tem até fundamento. Agora, outros setores, você não pode pegar um cara que é pneumologista e ele atestar a questão da aptidão para funcionar. Isso a gente conseguiu modificar no projeto que veio do Executivo, aprimoramos isso, garantimos a obrigatoriedade da cadeirinha, de criança não andar com menos de 10 anos no banco da frente. Quer dizer, aquilo que a gente veio para poder trazer a garantia de segurança e diminuir o número de acidentes no trânsito, que estava matando tanto quanto matava, por exemplo, a guerra lá do Afeganistão, a gente no Brasil conseguiu reduzir isso e as pessoas queriam fazer um retrocesso. A gente conseguiu garantir que isso não acontecesse e o projeto foi aprovado. Algumas coisas que a gente não concordava, mas nem sempre a gente consegue aprovar tudo que a gente deseja, não é? É o que é possível. E aí avançou no que fosse possível de fazer. Enaltecer e registrar aqui também a indicação do novo ministro da Educação, apesar do ato falho hoje, ele falar que tinha curso de doutorado e não precisava, se não tinha, não tem problema. A gente nunca perguntou se o Itraub tinha, se o Vélez tinha, mas a gente nunca perguntou se o Itraub tinha, e foi um desastre. Aí ele vem atesta que teria um curso lá na Argentina, e aí o reitor da universidade disse que ele não tem um curso de doutorado lá, mas o Carlos Alberto Decotelli tem muito mais, vamos dizer, diapasão, que já foi, inclusive, presidente do FNDE, para poder tocar a educação melhor do que aquele que saiu daqui fugido com a proteção do Estado, né? Dar o passaporte para que ele fosse exonerado, só que tivesse lá, depois refizeram o Diário Oficial, igualzinho fizeram no dia da publicação da exoneração do diretor da Polícia Federal. Quer dizer, usa o Estado para poder blindar alguém que estava indo embora, parecia que estava fugindo. Quem pede asilo é quem está sendo perseguido pelo país. Ele foi ajudado pelo país. Aí está aqui o Alex entrando aqui para poder entrar. O Alex é o que a gente quer conversar sobre a questão cultural e eu volto nos outros dois temas para a gente depois falar com o doutor Henrique. Deixa eu atender o Alex aqui. O Alex está entrando aqui para conversar com a gente rapidamente. Já são 5h15, é o horário que eu tinha pedido a ele. Ele fala um pouquinho dessa experiência e toca para a gente. O Alex saiu, não conseguiu confirmar. Vamos ver se ele pede de novo a entrada. A gente vai conversando. Então eu estava falando, vamos esperar do ministro uma boa ação. Esse ato dele hoje foi um ato desnecessário. Ele não precisava ter feito isso, né? E como a gente disse, nós estamos há uma semana sem grandes problemas em Brasília, porque nós estamos há uma semana que o presidente, com medo do que está acontecendo com seu filho, ficou quieto, né? O Bolsonaro fechou a boca, nós passamos uma semana mais tranquilo. Vou acionar o Alex de novo, depois a gente volta nesse assunto. Vamos ver se ele pode falar, conversar com a gente um pouquinho sobre o polo que a gente vai fazer. Vamos ver se ele consegue agora acessar. Não está conseguindo. Vamos aguardar mais uma vez, Alex, tentar acessar para que a gente possa conversar. Mas o presidente ficou quieto uma semana, acho que temeroso, estava na retaguarda, e foi só ele deixar de falar na entrada lá do Palácio da Alvorada ou do Planalto, ou parar de fazer as lives dele de forma mais efetiva, que não tivemos escândalo, né? Eu acho que ele está acuado. Vamos ver, Alex está pedindo de novo, vou tentar aqui mais uma vez. Não consegue, cara, não consegue. Eu vou tentar outros aqui, a gente vai falando, mas era isso que eu queria dizer com relação a isso. Então a gente vai para o caso Queiroz, que depois eu tenho os outros dois assuntos para a gente poder tocar. Eu vou tentar de novo, vamos ver o que está acontecendo lá com ele. Alex Eiterer.
Às vezes é sinal, às vezes é a instabilidade do Instagram. O nome do cinema sabe como é que funciona, mas não tá. Vamos lá, gente. Se ele for tentando, a gente vai tentando até a gente conseguir fazer, e depois eu abro para mais algum companheiro que quiser conversar aqui antes de a gente receber o doutor Henrique. Então, a gente está... Semana passada eu falei muito correndo no final sobre a questão do caso Queiroz. É engraçado a postura que a gente tem visto essa semana. Queiroz não estava foragido. Queiroz teve um mandado de prisão sobre um processo que apura as rachadinhas. Essa semana, o Flávio teve uma grande vitória lá no Rio, quando conseguiu fazer o que ele negou, sempre que ele ia utilizar o foro privilegiado, né? Utilizar o foro privilegiado para poder levar o processo para Brasília. Isso faz com que todas aquelas provas que foram colhidas junto com Queiroz, seja prova material, celulares, documentos, tudo que estava com Queiroz, vão ter que ser transferidos, já estavam sob análise da polícia no Rio de Janeiro, vai ter que ser dirigido para o Supremo. Ele usou a prerrogativa de ser senador e que o processo tramite no Supremo e o processo passa a correr lá, começando tudo de novo. Então, a gente sabe que se isso aconteceu, seja com quem for, está aqui um companheiro Hélito falando aqui, mas o deputado do PT é o número 1 na lista de rachadinha. Se for, tem que ser punido também. Quem é que pegar fazendo isso, pegando para poder algum ser lotado para receber e passar de volta para o deputado, o que fez o grande esforço que teve? O Marcílio está insistindo aqui na conversa que estava esperando. Vou colocar, o Marcílio solicita aqui para a gente poder acessá-lo. Vamos ver o Marcílio, o que ele está disposto a conversar conosco aqui. Vamos ver se o Marcílio entra. O Marcílio é um companheiro de Pirapora, já que está aí, conversa com a gente aí lá. Está ele aí, ó. Sinal, a gente consegue mal vê-lo. Está muito embaçada a sua imagem, Marcílio. Como vai? Boa tarde. Boa tarde, grande deputado. Tudo bem? Você está falando de onde? Eu estou falando de Pirapora. Fico em casa, né? Fica em casa, isso mesmo. Eu quero dar os parabéns aí pela sua live, sempre um grande sucesso, de grande qualidade. Sabe, do profundo apreço e admiração que eu tenho por ti, pelo seu mandato, que é realmente uma diferença, né, no Congresso Nacional. Queremos antecipar, deputado, a questão porque estão nos questionando muito, né, se realmente vai ser aprovado na Câmara a PEC 08 de 2020, do adiamento das eleições municipais. Você é um grande formador de opinião e tem sido até um grande orientador aí, político nosso, do nosso grupo aí das duas cidades. Essa pandemia, ela foi algo que entrou para a história, uma diferença para todos nós, mas quem está no poder, não tenha nenhuma dúvida, levou vantagem porque recebeu recursos, inclusive aprovados pelo Congresso Nacional, para o combate à pandemia. E há prefeitos que, inclusive, estão importando casos, né? Isso também tem que ser denunciado, que é realmente um absurdo. E aí, já no processo eleitoral, eles vão entrar já em ampla vantagem, entendeu? E com o uso da máquina, com o abuso do poder econômico e político. Então, por isso, eu queria colocar em pauta isso aí. Agradeço mais uma vez sempre a sua atenção e o seu carinho sempre. Você é um cara mil mesmo. Obrigado. Marcílio, muito obrigado. Eu vou aguardar a sua pergunta e outras. Eu vou fazer junto com o doutor Henrique quando ele entrar a partir das 5h30. Então eu te agradeço aí e já te respondo o seguinte. Há 2 meses atrás, vocês sabem disso, eu fui o primeiro deputado a gente ter uma proposta sobre a questão do adiamento das eleições, que era para não conversar isso no calor. O Zé Luiz Ribeiro, que eu sempre assisto as suas lives, entrou aqui para me prestigiar, muito obrigado. A gente vai conversando sobre as coisas. Tem o Zé Luiz, acabei de falar aqui sobre o Alex e tudo, sobre a questão cultural, sobre a questão da gente... Depois eu quero fazer com você também uma live, que eu vejo que você está sempre conversando com a turma, para a gente poder ajudar pela Lei Aldir Blanc a questão dos 3 bi que ainda não foram sancionados pelo presidente Bolsonaro, para poder auxiliar as atividades culturais nesse período de pandemia, com a ausência que a gente está podendo ter de eventos. Então, que a gente possa discutir isso de uma outra forma,
e eu vou aguardar o Alex e você para que a gente possa fazer uma próxima só sobre a questão cultural, aguardando aí a sanção do presidente. Eu estava conversando sobre a questão do Queiroz, e o Flávio, o companheiro, colocou, o Flávio conseguiu o foro privilegiado, levou para Brasília todo esse processo, lógico que algo que estava sendo investigado tinha uma linha de solicitação para isso, e foi embora para frente, então a gente vai ter essa questão a ser discutida mais agora à frente aí, no Supremo, né? Mas é claro que isso calou durante uma semana o Bolsonaro e os seus, porque eles não sabem o que é ficar, as próprias Forças Armadas ficaram reticentes com relação a essa defesa, estavam fazendo muito a ele, e se envolver nisso, porque eles não querem nenhum tipo de comprometimento com essa questão, que era a aura que se passava que não tinha corrupção no governo Bolsonaro ou dos seus. Tem até a gravação dele falando que isso não chegava nos filhos dele, e o filho dele está extremamente envolvido, vai ter que responder pelas suas ações e pelas atitudes disso. Então, quem quer que seja que esteja fazendo isso, para poder se locupletar, para poder ter loja de chocolate, para poder... Isso aí tem que ser apurado verdadeiramente contra quem quer que seja. Seja o Flávio, seja qualquer um, como foi dito aqui, porque tem um cara do PT, que tiver do PT, apure, né? Parece que tinham lá 27 deputados estaduais da Assembleia. Essa era a forma que se conhecia lá. Mas o Queiroz deixou muita coisa, porque o Queiroz estava escondido, não estava foragido. E por que o ASEF, que negou o tempo todo, falou que ele tinha entrado por uma questão humanitária? O final, a resposta dele que recebeu a questão humanitária. Agora já se sabe que ele pagou hotel para o Queiroz, que ele ficou na casa de praia do Frederico Assef, o Queiroz. Quer dizer, era um compadrio. Como ele era advogado do Flávio e do presidente, era um compadrio de se esconder o Queiroz. E se o Queiroz não estava foragido e não deve nada, e estava só por uma questão humanitária, por que a mulher dele continua foragida? Por que ela não se entrega para dar as explicações que estava dando sobre a questão de entrar na área ali de Atibaia? Engraçado que é sempre Atibaia, né? E ao entrar na área de Atibaia, eles falam assim, agora estão entrando na área do Anjo, nós vamos desligar. E não ter o contato, e trocar celular. Depois tem uma pessoa que trabalhava no escritório que tinha o contato, chegou a emprestar o carro para o Queiroz. Quer dizer, era uma relação próxima de quem tinha o interesse e o acesso fácil dentro do Palácio do Planalto, mas o interesse de, a pedido de alguém, dificultar que o Queiroz fosse encontrado. Isso foi até a última semana, tá? O advogado já perdeu até o caso, né? O Frederico vai ter que se justificar perante os bolsonaros e vai ficar abandonado mais uma vez, né? Porque agora a sua ex-mulher tem ações e tem acessos aos contratos do governo, inclusive no Ministério da Educação, celebrado dias antes do... Essas coisas têm que ficar melhor esclarecidas, né? Que possa ter toda a nossa dúvida tirada, de algumas dúvidas, nossa convicção, mas a gente tem que esperar com que a justiça apure. E o senhor Frederico, que era advogado do presidente Bolsonaro e do filho, e que ocultou, pelo menos isso, evitou que o Queiroz fosse encontrado, tem muito a se justificar e tem muita coisa a dizer ainda, né? O Queiroz não vai falar, mas a gente sabe que tem muito envolvimento até da relação dele com as pessoas que tinham com aquele miliciano que foi morto na Bahia. Eu ia falar justamente antes de chamar o doutor Henrique, que é a pauta mais importante da nossa justiça eleitoral, dizer que a pauta que prendeu a gente essa semana na Câmara foi a questão do Código de Trânsito Brasileiro e a questão do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial que a gente conseguiu passar de 200, que era a proposta do governo, 200 para 600 em 3 meses. A gente queria que fosse de 6, mas em 3. E o governo agora sinaliza, o presidente foi até tímido quando colocou a questão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falando que queria mais 2 meses de 600. O presidente sinaliza com mais 3, mais decrescente, 500, 400 e 300. Para agora, que foi abril, maio e junho, seria julho, agosto, setembro, né? Para demonstrar que isso vai chegar muito próximo às eleições, isso nós vamos dizer à frente. Mas o auxílio emergencial,
sendo proposto assim, nós vamos defender, quero deixar aqui claro, que nós vamos defender a manutenção dos R$ 600 até o final do ano, para que a gente possa sair dessa situação. Quem deu as políticas compensatórias e foram feitas isso nos países que tiveram condições, como Inglaterra, Estados Unidos, França, Espanha e outros, conseguiram recuperar a economia mais rapidamente. Nós não vamos ter condição de atender com esse número de pessoas sendo contaminadas, então nós vamos ter que estender o auxílio emergencial nesse período. Da discussão do auxílio emergencial, surge o projeto de renda mínima, já que eles querem acabar com o Bolsa Família, e a gente está discutindo a questão agora de estar mais valorizado o auxílio emergencial, o projeto de renda mínima, que eu subscrevi um projeto do companheiro João Campos, o filho de Eduardo Campos, deputado federal lá de Pernambuco. O projeto de renda mínima propõe R$ 600 até o final deste ano. E nós temos, né, do pagamento da dívida pública, da tarifa da reserva cambial brasileira, condição de poder pagar esses R$ 600 até dezembro deste ano, até que a gente possa suavizar e sair dessa crise de uma vez por todas. Nós estamos vendo algumas cidades importantes começar a fechar novamente, o que demonstra claramente que a gente está, no Brasil, como média, chegando no pico, e a gente pode ficar um tempo lá em cima. A gente falou esse tempo aqui figurado, a gente subiu a montanha-russa e o carrinho pode ficar estacionado lá em cima durante muito tempo, para começar a descer. E na descida precisa ter todos os cuidados também. Por isso que o auxílio emergencial, como é uma política compensatória que gera também riqueza e economia para os municípios, que as pessoas ninguém vai guardar R$ 600 na poupança, ninguém vai pegar R$ 600 e botar para poder economizar. A pessoa vai comprar comida, pagar suas contas. E é isso que a gente está precisando fazer. Então a gente está aqui tocando isso, esperando com que essa proposta volte a ser votada lá na Câmara para a gente poder estender o pagamento do auxílio emergencial, retirando aqueles quase 8 milhões que recebiam sem fazer jus, né, e que recebiam desnecessariamente, e colocando quase 20 milhões de pessoas que ainda não tiveram acesso, que eram ambulantes, autônomos, profissionais que trabalhavam de forma individual, não é? Empreendedor individual, que poderiam, mães de família que tiveram que largar seus empregos para poder voltar para casa para cuidar dos seus filhos. É sobre estes que a gente quer a garantia dos R$ 600 para a gente poder fazer com que o país sobreviva. E se engane aquele que acha que a perda da nossa reserva cambial vai ser ruim para o país. Não, o país que tem condição de recuperar, que tem condição de pagar. Isso é para a gente girar essa pequena economia dentro do nosso país para que as pessoas possam minimamente sobreviver, comer, se alimentar, ficando em casa, fazendo isolamento, que era o que a gente devia ter feito desde o começo, e nós tivemos péssimos exemplos para que isso pudesse ser revertido. Eu vou ver aqui se a solicitação, se o doutor Henrique já solicitou. A solicitação continua sendo do Alex. Vou ver se o Alex aqui entra mais uma vez. Se não for, a gente vai continuar nossa pauta aqui, porque eu pedi. O Alex não consegue entrar. Está difícil, está agarrado. Infelizmente. O doutor Henrique está aqui, eu vou associá-lo aqui, porque é o que eu tinha combinado com ele, para a gente conversar um pouco sobre a questão das eleições. Estou aguardando ele entrar aqui, e aí a gente tem uma pauta mais... Aí, doutor Henrique. Muito boa tarde. Tudo bem? Desculpa, eu estou acabando de me arrumar aqui ainda. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu falei por telefone com o senhor, falei que não lhe conhecia, mas agora lhe vendo, já tivemos em algumas ocasiões, sim, já tivemos no Congresso, sim. Das reformas. Eu estou só com o problema que o fone não está ouvindo, mas vamos no alto-falante mesmo. Como é que vai o senhor? Tudo bem? O senhor está no céu, né? Pelo amor de Deus. É um prazer. Eu tenho que chamar Vossa Excelência de Vossa Excelência. Não, é você também. Então, você é de onde, o Henrique? Eu nasci aqui em Brasília mesmo. Brasília? Você é da geração Brasília já. Isso primeira é muito bom. Geração aqui. Quando o meu pai foi parlamentar e nós chegamos em Brasília, em 75, eu tinha 9 anos. Brasília, eu lembro que Brasília estava debutando, fazendo 15 anos. Exatamente. Então, é muito bonito acompanhar o crescimento, o surgimento da geração Brasília, como temos aí hoje você e tantos outros queridos amigos que a gente tem em Brasília, aí na capital federal.
Doutor Henrique, eu queria apresentar para os demais, estava falando com minha turma sobre assuntos diversos aqui da nossa pauta, a pauta de Brasília da semana, do Senado e da Câmara. Estava falando sobre a questão do auxílio emergencial, que é a questão que afeta, que muita gente se preocupa, eu só devia estar acompanhando. Doutor Henrique foi ministro do TSE, agora para os meus. Durante eu estava aqui conversando com a minha turma, só a gente perguntando sobre eleições, viu? Por isso que a propriedade você nos atender. É a agonia do momento, né? Todo mundo sem saber o que vai acontecer. O doutor Henrique só vai apresentar, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, do IBRAD, foi ministro, ex-ministro, a gente vai continuar chamando ministro do Tribunal Superior Eleitoral, tem essa formação e essa dedicação à causa da legislação, das decisões eleitorais, que a gente sempre, muito mais com as nossas votações, sempre no período, né, que antecede uma das eleições, causa tanto transtorno a vocês, e já causou no TSE, mas agora nós estamos tentando arrumar, está difícil. Eu acho que a gente deixa tudo para cima da hora. Em 2017, a reforma ela tem que sair sempre um ano antes da eleição. Em 2017, ela saiu um diário oficial da União às 11h30 da noite, faltando meia hora para terminar o prazo. Então é sempre na correria. Eu quero começar por aí, porque há 2 meses atrás, eu fui um dos primeiros deputados que apresentei a proposta do adiamento das eleições. E o presidente da nossa casa, que agora está muito interessado em tudo, disse que não era o momento apropriado de conversar isso, que tinha que esperar a alteração da ministra Rosa Weber ser substituída pelo ministro Barroso, no TSE, que era uma outra dinâmica, que ele ia aguardar isso e tal. O que acontece? Neste momento, e aí começa a minha indagação ao senhor, a você, nesse momento a gente tem o Senado votando a PEC do adiamento das eleições, com a sua contribuição, com tantos outros, para que a gente pudesse entender isso, por isso eu quero que o senhor explique, mas a Câmara agora temerosa, por causa da pressão que sofre de prefeitos e tudo, e natural, porque são políticos também, mas a Câmara temerosa do número de UPEC, precisamos de 308 votos, deixa isso para uma semana crucial, porque são semana de prazos complicados que teremos na semana que vem. Por exemplo, aqueles comunicadores de rádio e televisão que serão candidatos têm que sair, o último programa seria dia 29, pelo prazo vigente, né? A gente tem que falar que a eleição acontecerá dia 4, segundo determinação. E a outra questão, por exemplo, aqueles que estão funcionários públicos, todos eles têm que sair dia 2, dia 3, e eles têm que pedir 90 dias, aí eu pergunto, se depois para frente, né, a gente conseguir votar a PEC, o funcionário público já está com a licença pedida de 90 dias, ele vai voltar para a atividade profissional antes das eleições. Então, a verdadeira... Ficou muito apertado o nosso calendário, mesmo assim também para votar a PEC. A gente tinha pedido que isso acontecesse há 2 meses atrás para poder evitar isso tudo, porque os prazos já estavam vigentes. Naquele momento era a questão da filiação e da janela partidária, mas agora a gente está apertado com esse prazo. Eu queria lhe ouvir sobre essas questões todas e o que o senhor acha que vai acabar acontecendo. O grande problema, deputado, é que é a tal da imprevisibilidade. Ninguém sabe como é que vai ser. Eu lembro quando só para você ter uma ideia, dia 16 de março foi o dia que o governador aqui do Distrito Federal, foi um dos primeiros, suspendeu as aulas. Foi o último dia que eu fui ao meu escritório. Foi o último dia que eu pus o pé fora de casa. Eu estou trancado em casa há 3 meses, mas quando eu comecei, eu achei que isso ia durar uma semana. Falei, até bacana, vou passar uma semana de férias aqui em casa, suspenderam os prazos, processos tribunais quase que fecharam. Aí passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3, agora começou a abrir, mas aí começou a aumentar o ciclo da Covid, aí já estão falando de fechar de novo, ninguém sabe. É uma situação que a gente, de certa forma, sofre dia a dia, não só com a doença, mas com a falta de informação e principalmente com a credibilidade da informação, porque hoje em dia cada um diz uma coisa, e a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Como a gente nunca soube, mas a gente pelo menos tem uma previsão. Fala, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que segunda-feira eu vou trabalhar, na terça-feira eu vou ao tribunal, na quinta eu vou ao cinema. Você tem um cronograma, e hoje em dia a gente não tem esse cronograma, que a gente não sabe o que pode e o que não pode fazer. Eu entendo a posição do senhor lá quando pediu há 2 meses atrás, mas naquele instante era naquele momento em que todo mundo falava, não, a gente ainda não sabe quanto tempo. Eu acho que agora nós já temos tendo uma consciência de que a coisa não é
tão rápida e não tão e não tem assim um dado científico exato que possa dizer, ó, no dia X vai ser bom. Tanto que essa PEC que está no Senado Federal, ela não está no Senado, ela foi aprovada em 2 turnos já no Senado e foi para a Ela Câmara. chegou na Câmara na Ela quinta. já chegou na Câmara, mas ela não é uma PEC que fale o seguinte, ó, nós vamos adiar. Ela passa a eleição de 4 de outubro para 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. Mas ela já traz dentro dela mesmo um dispositivo para dizer, ó, se no município X, 15 de novembro não estiver bem, ou 29 de novembro não estiver bem, o Tribunal Superior Eleitoral já fica autorizado a, naquele município, trocar a data da eleição e passar. Não pode ser 15 de novembro, tem que ser 6 de dezembro, passa para dezembro. Se for uma situação que é o Estado, que todo o Estado, o Estado de Minas Gerais, o Estado inteiro tem um problema, torcemos, lógico que não, mas tem que prever. Se tiver um problema, aí não vai ser mais o TSE. O TSE faz todo o levantamento, ouve os especialistas, encaminha a questão ao Congresso Nacional, tem a comissão de Covid no Congresso, que vai passar para a Câmara e para o Senado, Um relatório. um decreto legislativo e que mude a data. Agora, o que é fundamental? Essa data tem que ocorrer dentro de 2020. Eu acho que esse sonho que os prefeitos estão tendo, e isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa já antiga. Em 2015, nós tivemos esse embate lá no Congresso Nacional com uma proposta de unificação das eleições e de prorrogação de mandato. Essa hipótese de prorrogação de mandato é um sonho que alguém vendeu para algum prefeito e eles estão acreditando que isso é possível. Primeiro que manifestamente, é totalmente inconstitucional. Eu posso até pensar em unificar as eleições se na próxima eleição eu falar o seguinte, ó, quem for eleito vai ser eleito ou por 2 ou por 6 anos, para que no final coincida com o cargo de deputado. Agora, isso pode ocorrer na eleição de prefeito, como pode ocorrer na eleição de deputados, de senador e presidente da República. Para que se ajuste. Nós temos PEC nesse sentido, que poderia, eu já fui defensor, hoje não sou mais, porque eu acho que se misturam questões, questões municipais, questões nacionais, você nacionaliza uma questão municipal ou municipaliza uma decisão nacional, então eu fui totalmente convencido por um amigo comum, você deve conhecer, Ângelo Osvaldo, ex-prefeito de Ouro Preto, eu quero aqui que ele me cuida da live, e eu fui convencido por ele disso, mas eu tinha uma proposta lá atrás de coincidência nesse sentido, de fizesse um período de coincidência, uma PEC, mas com alteração, sem nenhum tipo de casuísmo, sem estender mandato para ninguém. Isso aí é um absurdo. Agora, pegar e trazer quem foi eleito em 2016 e foi eleito, eu não votei em 2016, porque Brasília não tem, a eleição é só para governador, não temos prefeito aqui. Mas quem votou em 2016, votou para aquela pessoa representá-lo durante 4 anos. Se eu dei um mandato específico, com data e prazo, isso é que nem qualquer procuração que faz para um advogado. Você escreve na procuração, essa procuração vale até o dia 10 de janeiro de 2020, não adianta o advogado no dia 11 tentar praticar algum ato que ele não será legítimo. Ninguém aceita, o cartório não aceita. Então, quando você deu um voto para que a pessoa exercesse o mandato durante 4 anos, esses 4 anos terminam 31 de dezembro de 2020. E aí nós temos um outro problema, que é a questão do adiamento. Nós temos, de um lado, o risco à saúde, a necessidade, são os princípios constitucionais de proteção à saúde, de proteção à vida, mas você também tem, como cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico. A unificação, ao meu ver, é péssima, porque você elimina a periodicidade, ainda que a cada 2 anos a gente tem eleição para cargos diferentes, a cada 2 anos, o senhor sabe como é que a eleição de prefeito ela tem reflexo na Câmara dos Deputados. Ela é um sinalizador para a Câmara dos Deputados, para os senadores, para o próprio presidente da República. Como é que o partido o presidente atual não tem partido, mas como é que o meu partido está indo? Quer dizer, minhas ideias estão sendo... A população gosta das ideias do partido, não gosta das ideias. Então você sente, ouve a população, o único que é o detentor de poder mesmo é o povo. Então, quer dizer, o eleitor se manifesta. Quanto mais vezes ele for à urna, melhor será para a democracia. É óbvio, a gente não pode transformar isso numa eleição a cada fim de semana, mas de 2 em 2 anos já é um espaço muito bom. Eu tenho 2 perguntas a lhe fazer mais, e na sua contribuição toda,
são questões. Eu tenho convicção, por estudos que a gente tem tido, eu tenho um irmão que estuda um pouco isso e passa para a gente essas informações todas, de que a gente está num período que o Brasil, pela sua questão continental, ele tem sazonalidades dessa pandemia. Ela teve forte lá no Amazonas e no Pará, desceu para o Nordeste, agora nós em Minas, o senhor falou aí, nós em Minas estamos passando um momento agora muito crítico de crescimento muito elevado dos números. O prefeito aqui da capital, por exemplo, agora decreta fechamento a partir de segunda-feira, e assim nós vamos ter em outros setores. Mas a minha pergunta é essa, a gente está chegando, eu sempre falo aqui para a minha turma que a gente está chegando numa montanha-russa, que a gente está chegando lá no alto, o carrinho subiu, e a gente pode ficar parado, o carrinho estragar lá em cima um tempo, a gente ficar lá no alto da montanha, que temos que ter cuidado para começar a descer. Então nós estamos no meio de uma onda muito grande, que é essa primeira onda. O meu receio é a gente começar a descer de forma equivocada, como alguns lugares estão fazendo, flexibilizando, e a gente está lá em outubro, né, vamos imaginar pela legislação que está agora vigorando, a gente está em outubro, vê essas pessoas indo para a rua e estavam provocando e estimulando uma segunda onda. Minha pergunta é essa. A gente tem alguma chance de chegar em outubro, a Justiça Eleitoral, vamos falar que a gente não consiga votar a PEC lá na Câmara, a Justiça Eleitoral decretar a impossibilidade da realização das eleições, ou fatalmente, em função assim, olha, vocês não conseguiram adiar, elas acontecerão, com um número maior ou menor, sob o risco de abstenção ou não. E só para completar, eu tenho uma impressão que os meus colegas querem ser coautores de alguma responsabilidade de aumento do número de mortos, que já temos mais de 55 mil. Porque apostar no caos, apostar, né, na manutenção da data, para tentar forçar a justiça eleitoral, ou a nós imaginarmos que iríamos prorrogar mandato de alguém, esse é o impensado. Se eles estão agindo dessa forma, estão agindo de uma forma equivocada. E boa parte deles... Eu acho que os prefeitos, legitimamente, que não querem ter discussão, porque os prefeitos alegam dados altíssimos de pandemia e de Covid para poder receber o recurso da saúde, olha só. Mas querem que a eleição aconteça dia 4, quer dizer, é uma incoerência. Eu queria só alertar. Se eu colocar essa posição sua, se eu acho que o TSE existe alguma possibilidade de, não mudando a data, não fazer as eleições, ou elas acontecerão? Deixa eu só separar aqui a sua pergunta, que você falou numa coisa aí que é importante, que eu vou insistir novamente. A história de prorrogação de mandatos, se não for possível fazer eleição esse ano, seja pela aprovação da PEC, seja pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou se for inviável, se não ocorrer eleição, isso não permite a prorrogação automática de mandatos. Isso, na realidade, cria um caos jurídico, porque nós não temos na legislação a previsão para isso. A previsão mais perto, no caso do presidente da República, quando tem as duas vagas, vai para o presidente do Congresso. Se não tiver o presidente do Congresso, vai naquela ordem, e isso vai acabar na mão do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, não fazer nada e não ter eleição e não modificar a lei e não regulamentar nada, significa um risco de cada município ter na sua lei orgânica determinando que o juiz de direito vai acabar sendo o prefeito da cidade para organizar a eleição. Então, isso é uma coisa trágica. A gente precisa resolver. Nós temos o problema, temos que resolver o problema. Se o Congresso Nacional não aprovar, eu fico perguntando, a coisa mais normal hoje em dia é reclamar do ativismo do Poder Judiciário. Todo mundo diz que o Poder Judiciário acaba se envolvendo e decidindo coisas que não lhe caberiam decidir. Quer dizer, o Congresso Nacional hoje tem nas mãos o poder de decidir isso, e é o órgão legítimo para decidir, tá certo? Se o Congresso falar não, vai ser mantida a eleição para 4 de outubro, eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral irá cumprir o que está na Constituição hoje, porque não estamos falando aqui de descumprir uma portaria, nós estamos falando de descumprir a Constituição. Agora, muitos questionamentos serão levados ao Poder Judiciário, inclusive, provavelmente, ao Supremo Tribunal Federal. E aí, falar que o Supremo Tribunal Federal poderia modificar uma data na Constituição, recentemente se buscou, junto ao Supremo, que modificasse a data de filiação partidária, 6 meses antes da eleição. Sim. O Supremo falou o seguinte, eu não posso mudar a lei. Se o prazo está na lei, eu tenho que seguir o prazo da lei.
E no momento de crise, a melhor coisa que nós temos é seguir a lei. Então, se o Congresso Nacional não modificar a Constituição, a minha impressão é de que muita gente vai reclamar ao Supremo, mas a tendência é o Supremo manter, e aí cada um assume a responsabilidade pelo ato que praticou. Quer dizer, o Supremo estará cumprindo o que está na Constituição. A possibilidade de alteração da Constituição foi posta ao Congresso Nacional. Cada um aqui de noite vai dormir e falar o que eu fiz. Eu achava que devia mudar, mas não tenho o poder de mudar. Eu cumpri a lei, cumpri a decisão política que foi determinada. Porque não decidir é uma decisão também. Hoje em dia não existe mais a possibilidade de não pensar no assunto. Ou você decide que vai ser 4 de outubro, ou você decide que vai adiar para 15 Eu quero de novembro. só antecipar a você, Henrique, que eu tenho defendido, falei isso ontem com o presidente da casa, que ele coloque em votação na semana que vem, sabe? Porque a gente tem que ver quem são os deputados que estão dispostos a escutar, a ouvir a ciência. Pô, todos os líderes da Câmara e do Senado fizeram reuniões com vocês, com infectologistas, com sanitaristas, com tudo quanto é técnico científico da área para poder chegar à conclusão que era importante adiar. Aí surgiu a PEC que tinha a primeira proposta do senador Randolph, que era para 6 de dezembro e 20 de dezembro, que eu até me aliava, que era aquela que estendia para mais para frente possível. Mas foi vencida pela questão de se explicar e deixar o mês de dezembro um mês de recursos e transições municipais. Tá, escolheram essa data. Mas tudo bem que era adiado, assumido por todos. Aqueles que não quiserem, e disserem claramente, porque aí há uma divisão. Há uma parte daqueles que não querem porque querem a prorrogação, e há uma parte do que não querem porque querem que seja dia 4 mesmo. Que assumam o seu risco, igual você está falando, que assumam a sua digital de não querer ouvir a ciência, de querer ser coautor de alguma irresponsabilidade, de ser responsável por uma segunda onda. O que eles não podem é utilizar desse artifício que hoje está no Legislativo para poder serem responsáveis e apostar no caos. Vamos deixar ter a eleição vai ser uma balbúrdia, vai ter um índice de abstenção muito alto, que é bastante possível que aconteça. Uma pessoa que seja de grupo de risco não vai se arriscar ir para a rua para votar, para aglomeração, e a justiça vai ter que fazer, porque nós temos aí que pensar também em toda a estrutura dos eventuais da justiça, dos convocados, para que a justiça possa acontecer, a eleição possa acontecer. São 2,5 milhões de mesários, né? 2,5 milhões de pessoas que vão estar tendo que ir trabalhar convocado pela Justiça Eleitoral. E aí vai ter que... Agora, isso daí é uma coisa que eu tenho defendido. Eu vou até ser sincero com o senhor. Eu, particularmente, a minha posição era de não adiar as eleições. Porque depois que isso atrás, depois que eu estou vendo, e juridicamente, quer dizer, minha cabeça funciona muito no cumprir a lei. Então, quer dizer, se a lei está prevendo que é para ser no dia tal, tem que ser no dia tal. Se modificar a lei, aí é diferente. Agora, o processo de modificação da lei, ele está intimamente ligado ao que o senhor disse, aos critérios científicos. E hoje nós temos aí uma quantidade enorme de palpites, vamos chamar assim, né? Porque o problema da pandemia é que virou uma Copa do Mundo, onde todo mundo é técnico de futebol e escala a seleção brasileira. Hoje em dia, todo mundo tem a receita de como curar o Covid, o que tem que fazer. Quer dizer, se todo mundo for tomar todo o remédio, vai morrer. Porque é tanto remédio que eles falam que tem que tomar. Corta um limão em cruz, põe um cravo, joga um pouco de gengibre e bebe com cachaça. Fala, você quer beber a cachaça, você não precisa arranjar de desculpa. Você vai já direto até o final. Mas em direito existe uma coisa chamada princípio da precaução. Ele diz o seguinte: não existe certeza científica. Isso a gente sabe. Não existe uma certeza científica absoluta. Toda certeza científica, a teoria da relatividade de Einstein é discutida e desafiada todo dia. Tem gente que discorda dela. O que faz a certeza científica, a necessidade, é justamente a incerteza. Se eu tenho uma forte incerteza, o princípio da precaução diz o seguinte: eu não posso tomar uma medida se eu tenho uma forte incerteza de que ela pode ter causas maléficas à população. Então, quando você vai autorizar, por exemplo, a produção de agrotóxicos ou produtos tóxicos, alguma coisa, cimento, aquele problema do componente de cimento que fazia mal às pessoas, tudo isso já foi examinado pelo Supremo Tribunal Federal, pneus, importação de pneu usado, tudo isso.
E sempre foi o entendimento supremo foi o seguinte, ó, se há um consenso ou se há uma grande incerteza científica, o administrador tem que tomar cuidado e não deve arriscar. Nós não devemos... Quem gosta de jogar, como eu gosto, tem os cassinos. No Brasil não é proibido. Você vai e joga, mas você não pode jogar com vidas humanas. Então você vai arriscar. É lógico que tudo na vida tem risco. Sair de casa você pode ser atropelado. Mas são riscos controlados e calculados. Mas é uma situação que a gente tem que seguir basicamente o que a ciência diz. No Congresso Nacional, pelo Senado Federal, o primeiro-ministro Barroso, no TSE, ouviu acho que 11 especialistas. Todos eles falaram, é melhor adiar. Na audiência pública que eu estive presente, teve também 3 grandes especialistas falando, é melhor adiar. Nós fomos mais pelo lado jurídico, já considerando que eu acho que não cabe ao advogado, aos operadores do direito, dizer deve ou não deve adiar. O que a gente pode dizer é o seguinte, ó, o que existe de regra é siga o conselho científico, o critério científico, óbvio, critério científico sério, não é qualquer pagelança que vai permitir que se passe uma coisa, mas que você tenha um estudo sério, mesmo que não se tenha elementos todos, mas que a gestão de risco, veja o risco e siga. E se acontecer, que essa foi a nossa preocupação, se acontecer, nós temos que tomar com alguns cuidados, porque a Constituição também diz, a regra eleitoral não pode ser modificada 1 ano antes da eleição. Então, nós temos que cuidar também de não fazer uma modificação que fira também essa regra da anualidade. Essa regra da anualidade, ela funciona para aquelas modificações que alteram o processo eleitoral de forma a deturpar o processo e permitir maiores chances para um ou menores chances para o outro. Aquela regra casuística, aquela regra que fala, ó, quem for do partido X não poderá fazer tal coisa, os outros partidos poderão, né? Quer dizer, uma quebra da desigualdade. Isso tudo é proibido sempre, lógico, mas qualquer alteração que indiretamente possa causar isso é proibida dentro de 1 ano antes da eleição. Então, a orientação, quer dizer, eu não digo orientação no sentido de faça assim, mas o esclarecimento que nós fizemos no Congresso, fala, essa regra ela se divide. O que são atos operacionais, como, por exemplo, realização da eleição, se ela vai ser às 7 da manhã, se vai começar às 8, às 10, se vai separar dessa ou daquela forma, tudo isso é regra que não afeta diretamente o processo eleitoral. Ela pode até deslocar um dia para o outro, mas isso tudo pode ser alterado. O que eu não posso fazer é, por exemplo, permitir que quem não podia ser candidato, agora passe a poder ser candidato. E aí o Senado teve esse cuidado também de fazer uma linha. Os prazos que já foram cumpridos, eles não serão reabertos. Porque senão eu teria um problema. O sujeito que não se filiou há 6 meses antes, aquele candidato que perdeu o prazo da desincompatibilização, ele não fez isso em abril, quando era os 6 meses antes de outubro. Se eu altero 1 semana, 10 dias, de repente eu legitimo a perda de prazo que ele teve lá atrás. E o Senado teve essa preocupação. Ó, o que já passou, o que foi cumprido dentro das regras legais vigentes. Está valendo. Está valendo e ninguém pode alterar o passado para beneficiar ou prejudicar alguém. Agora, daqui para frente, se adiar, vai adiar para todo mundo. Então, o funcionalismo público, o que o senhor disse, é um problema. Se a pessoa sai agora em abril e depois tem que adiar, ela sai agora na semana que vem e pede licença de 3 meses e depois tem que adiar, como é que faz? Ele vai ter que voltar? Ele não vai ter que voltar? Esse problema já existe hoje, porque na reforma de 2015, quando vocês reduziram o prazo de 90 para 45 dias, na realidade vocês mataram a Justiça Eleitoral, vocês reduziram o prazo de registro de candidatura. É verdade. Para análise do pedido de registro de candidatura. Se você somar todos os dias, apenas os dias dos prazos que estão na lei de inelegibilidade, são 54 dias. Se for ver, você tem que fazer um processo de 54 dias num período de 45. Só aí já vê que é impossível. Nosso horário está terminando. Eu quero te agradecer muito, está faltando 30 segundos, mas te deixar um grande abraço pela sua contribuição, dizer para todo mundo isso. Se não mudar nada, os prazos estão todos vigentes, vale a mesma coisa para desincompatibilização, para registro, para convenção. Se mudar, vai mudar os prazos que eles vão se estender. Muito obrigado.
Eu que agradeço, senhor. Vamos torcer para que a decisão seja boa. Felicidade, tudo de bom. Igualmente.